A célula F3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor 1,56. Se essa célula for selecionada e em seguida o botão for pressionado, a célula F3 passará a conter o valor. Letra A, 1,5 e exibir 1,5. Letra B, 1,5 e exibir 1,6. Letra C, 1,6 e exibir 1,6. Letra D, 1,56 e exibir 1,5. Letra E, 1,56 e exibir 1,6. Bem, pessoal, em primeiro lugar, para resolver essa questão, esse botão que é apresentado aqui, ele tem nome dentro do Excel, ele é o botão diminuir casas decimais. E cada vez que eu clico nesse botão, ele diminui uma casa decimal. Vou mostrar para vocês aqui direitinho aqui como é que funciona isso. Ele diz que na célula F3, então vou selecionar aqui a célula F3, ele tinha digitado 1,56, como vocês podem observar ali, ó, tá? 1,56. Aí quando nós clicamos na guia página inicial do Excel, nós temos o grupo número e aqui temos o botão que nos permite aumentar casas decimais e o botão que a questão pediu, que é o botão diminuir casas decimais. Percebe que aqui aparece 1,56 e aqui na barra de fórmulas também aparece 1,56. Isso porque aqui é o valor que é exibido e na barra de fórmulas é o valor real da célula. Quando eu clico no botão diminuir casas decimais, como ele vai ter que diminuir uma casa decimal, eu pergunto para vocês, se eu deixar 1,56 só com uma casa decimal, a princípio ficaria 1,5, porque eu tenho duas casas decimais, é 1,56, se eu diminuir uma casa decimal, a princípio ficaria 1,5. Mas eu tenho que observar o próximo valor. Se o próximo valor dessa uma casa decimal for 5 ou acima de 5, esse 1,5 na verdade arredonda para cima e vai ficar 1,6. Se o próximo valor for abaixo de 5, aí sim, o 1,5 vai permanecer sendo 1,5 quando eu clicar no botão diminuir casas decimais. Vamos testar isso na prática? Acompanha. Eu cliquei no 1,56, vou clicar no botão diminuir casas decimais uma vez e percebe que no lugar do 1,56, observa ali, apareceu 1,6. Isso porque 1,56 com uma casa decimal é mais próximo de 1,6 do que é de 1,5. Por isso que 1,56 virou 1,6, porque ele arredondou para cima com uma casa decimal. No entanto, esse arredondamento é apenas para visualização. Quer dizer, aqui na célula F3 está exibindo 1,6. Mas o valor da célula continua sendo, olha lá na barra de fórmulas, 1,56. Quer dizer, ele mostra 1,6 na célula F3, mas a barra de fórmulas mostra de fato qual é o valor da célula, que é 1,56. Portanto, quando a gente clica no botão para diminuir casas decimais, ele arredonda para visualização, por isso que ficou 1,6, mas não para efeito de cálculo, porque para efeito de cálculo a célula F3 continua valendo 1,56, que é o valor que eu digitei de fato nessa célula. Bem, voltando para a questão, então agora a gente já sabe do que ele fez, né? Ele diz, a célula F3 passará a conter o valor. Bem, o valor continuará sendo 1,56, só que vai exibir 1,6. Por isso que a resposta aqui é a letra E de Equador, porque a célula vai continuar tendo 1,56, quer dizer, o valor da célula continua sendo 1,56, mas vai passar a exibir 1,6, porque 1,56 com uma casa decimal é mais próximo de 1,6 e aí ele arredondou para efeito de exibição, como a questão sugere. Por isso aí o nosso gabarito, a letra E de Equador, sem dúvida nenhuma para essa questão.